Hoje, dia 20 de setembro, nós estamos recebendo Graça Rodrigues, da Casa Espírita, que vai fazer a palestra A Grandeza de Servir. Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, nos envolva em muita luz, muita harmonia. E o estudo de hoje é uma reflexão bem profunda para todos nós. É toda ela trabalhada pelo nosso querido Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos começar com uma passagem do livro Pão Nosso, onde Emmanuel vai buscar do capítulo 9 de Lucas, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque o arado que não funciona, ele enferruja. Aqui nós vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Por quê? É um dos símbolos que sempre tivemos na terra. Sem o arado, a gente não tem terra fértil. Se Jesus quisesse, ele podia ter criado até outras imagens. Ele poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia. Mas o que ele preferiu fazer? Fixar o ensinamento em bases simples, humildes. Porque o arado, hoje nós já temos arados até motorizados, mas ele necessita do homem para manejar a máquina, né? Ele é pesado e demanda esforço e colaboração entre o homem e a máquina. E ele vai provocar o quê? Ele vai provocar suor, cuidado e, sobretudo, ele fere a terra para que ela produza. E constrói o berço das sementeiras. E a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol, os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então, se a gente olhar para trás e não agir, não trabalhar, o que vai acontecer conosco? Nós vamos enferrujar, né? Então é necessário que todo discípulo do Cristo, sincero, tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Aí no livro que está da Gabriela Mistral, uma grande poetisa, o Momento Espírita preparou esse estudo para que a gente pudesse fazer uma reflexão de como é a grandeza de servir. Servir tem sido um verbo muito difícil de ser conjugado, principalmente na atualidade. Porque todos apreciam ser servidos. É mais fácil ser servido do que servir, né? Então, é só a gente ver como que as crianças são. As crianças apreciam que todos estejam ao seu serviço. Elas gostam de pedir as coisas e que essas lhes sejam dadas de forma rápida. Não pode demorar. Mas Jesus, na última ceia,
que ele fez com os discípulos, o que Jesus fez? Ele pegou uma bacia, um jarro de água, uma toalha, cingiu os ombros com a toalha e ajoelhou-se aos pés de cada discípulo e foi lavando os pés dos discípulos. O que Jesus demonstrou ali? A humildade de servir. E aquela, meus irmãos, era uma noite de despedidas. E Jesus lhes deixou naquela noite as mais belas lições de serviço ao próximo. Como se já não bastasse ter exemplificado durante todos os teus 3 anos de vida pública. Ele, com toda a humildade, lavou os pés dos discípulos. No lago de Genezaré, na estrada da Galileia, na casa de Simão Pedro, na sinagoga, no templo, ele serviu aos seus irmãos. Se nós observarmos bem, nós vamos perceber que toda a natureza serve ao homem. Toda. Só a gente parar para pensar. Serve a chuva, serve o sol, serve o vento, serve a nuvem, servem as estrelas, serve a lua. E a semente enclausurada na terra, ela arrebenta, ela brota e se transforma em alimento, em árvore frondosa, servindo ao homem, dando-lhe alimento, sombra, abrigo, flores e frutos. E os animais? Eles se esmeram em servir, não é mesmo? A gente já parou para pensar nisso? O que os animais dão aos homens? Eles dão alimento, produzindo leite, ovos, carne. Envolvem-no nas noites de inverno com suas peles e as suas lãs. Os cães guardas, os cães guias, eles levam o homem cego, o ser humano cego, conduzindo-os pelas ruas, com segurança, dando a eles a oportunidade de seguir o caminho e eles guiando o cego, o desprovido da visão. Então, vamos aprender com a natureza, vamos aprender com Jesus. Quando houver uma árvore para plantar, sejamos voluntários. Onde houver um erro a ser corrigido, coloquemo-nos à disposição para corrigir. Onde houver uma tarefa que ninguém deseje, aceitemos e a desempenhemos com alegria. Por exemplo, limpar a casa aqui. Nem todo mundo quer, né? Ele quer chegar e encontrar tudo arrumadinho, tudo no lugar, né? Mas eles não sabem nem quem foi que fez o serviço. Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros, retiremo-la nós mesmos, para que outra pessoa não tropece da pedra, caia, machuque. Mas também disponhamos a retirar as pedras das dificuldades e o ódio dos corações. Tenhamos em mente que não devemos fazer somente as coisas fáceis. É maravilhoso poder executar os que os outros se recusam a fazer. Existem pequenas tarefas que são bons serviços. Vamos começar. Enfeitar uma mesa para a refeição,
arrumar livros sobre a estante, colher flores e dispô-las no vaso, pentear e dar os cabelos de uma criança, dar o banho numa criança, trocar a fralda, acomodar um idoso no seu leito, ajudá-lo a se alimentar. Porque, meus irmãos, o mundo é verdadeiramente belo, porque há muito por fazer. Vamos imaginar se a gente, quando chegasse aqui, encontrasse tudo pronto. Seria triste, né? Se tivesse tudo feito, porque a gente não vai aprender a fazer nada. Se não houvesse uma roseira para a gente plantar, uma iniciativa para tomar, uma cerca para pintar, uma casa para embelezar, uma criança para educar, um idoso para carinhar, um amor para amar. Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. É no lar, é no trabalho, é com os amigos, é na casa espírita. O primeiro tempo se inicia no ninho doméstico, no lar. Ensinarmos aos nossos filhos a servir, a ajudar o próximo, a cuidar das suas coisas. É o tempo presente. Nós temos que viver o tempo presente. E desde cedo a criança deve aprender a servir, executando pequenas tarefas, sentindo-se responsável, útil. Guarde seu material escolar, guarde a sua roupa. O aprendizado prossegue com os vizinhos, com os colegas, com os amigos. E é a conjugação do futuro. Tenho certeza disso. Um animal para ele alimentar. Às vezes tem um cachorro, tem um gato em casa, né? Ensinar ele a ajudar a trocar o alimento do gato, do cachorro. Um jardim para ele regar, aguar as plantas, né? Uma árvore para podar. Porque servindo sempre, nós estaremos dando exemplo àqueles que nos são próximos. Tenho certeza disso. Então, no livro Fonte Viva, Emmanuel intitula esse capítulo de O Prazer de Servir. E ele vai buscar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. São palavras de Jesus. Ele não veio para ser servido. E nós estamos no plano físico para aprendermos a evoluir. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. E nós estamos aqui para desenvolver as nossas potencialidades. E a melhor maneira de fazer isso é através do serviço. É claro que para a gente servir bem nós vamos ter que aprender, não é? Todo mundo tem que aprender. Porque só a boa intenção não basta, não. Mas se sabemos e não aplicamos o conhecimento, também não adianta nada saber. Porque nós somos todos interdependentes uns dos outros. E um barraco rústico, construído sem técnica, com péssimo material, ainda assim ele tem alguma utilidade para alguém. Enquanto um belo projeto feito com requinte, marquises maravilhosas, se ficar só no papel não vai servir para nada.
elucida Emmanuel. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então a gente tem que trabalhar a nossa parte, como nos ensinou Jesus. Faça a tua parte que o céu te ajudará. E todos nós, meus irmãos, todos, temos possibilidade de servir. Eu já não tenho mais um corpo físico bom para fazer as coisas, mas eu posso falar, ensinar através do conhecimento. E então, afirma Emmanuel, através do Chico Xavier, que a pessoa que se habitua invariavelmente a ser servida em todas as situações, ela não vai saber agir sozinha, em situação alguma. Tenho certeza disso. E quem serve pelo prazer de servir, de ser útil, ele progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo na educação de todos os problemas e na solução dos problemas também. Então, meus irmãos, a criatura que serve pelo prazer de servir, ela evolui muito. Tenham certeza disso. Ela evolui muito. E quem serve, prossegue. Quem serve, evolui, caminha. Aí nesse livro, Religião dos Espíritos, também psicografado pelo Chico, Emmanuel vai nos falar e vai intitular o capítulo de Na Hora da Crise. Olha a reflexão que ele vai nos levar. Ela é muito profunda. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. E você vai perceber distintamente o conflito. É o cárcere da libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Aí, ele vai começar a fazer uma introspecção para dentro de nós mesmos. Ele vai nos falar o seguinte: grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Mas pede o Cristo: levanta-te e anda, faça a tua parte. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. É o que nós ouvimos hoje do presidente da República dos Estados Unidos, falando asneira de destruir a Coreia do Norte. Destrói os opositores, diz o mundo. Diz o Cristo: ama os teus inimigos. Nós precisamos, meus irmãos, nesse momento atual, orar muito pela humanidade. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Diz o Cristo:
aos que te rogue a túnica, dê-lhe também o manto. Nós somos capazes de fazer isso? Diz o mundo: fere a quem te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Como diz Emmanuel, ajuda, perdoa e passa. Se alguém te fere, apedreja, lançando-te fel a taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Alguém te menospreza, permanece com Deus. Ante a voz que te acusa, silencia com Deus. Não te desculpe, segue trabalhando com Deus, pois quem te fere ou persegue é doente de Deus. Nas ofensas e golpes, não descreias de Deus. Esquece todo o mal, pois a justiça é de Deus. Diz o mundo: descansa e goza. Você está cheio do dinheiro, você está muito bem. Pede o Cristo: avança enquanto tem de luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pode apontar o dedo para o olho do teu irmão. Esquece que tem 3 dedos apontados aqui para você, um aqui na dúvida. Mas pede o Cristo: não condenes. Diz o mundo: não repare nos meios para alcançar os fins. Tudo que nós estamos vendo na atualidade, né? Não repare os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: orai pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoastes, para quem será? Meu pai falava, meu pai nasceu em 1900. Se ele tivesse aí, ele teria 117 anos. Meu pai falava que caixão não tem gaveta, nem mortalha tem bolso. Você não leva nada daqui. Você leva daqui o que você é, o que você fez de bom. É impressionante, né? Provavelmente a obsessão também é um problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Não é o que entra na boca do homem que faz mal, mas é o que sai da boca do homem. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procuras o caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, e ela traçar-nos-á o rumo certo. Porque os ensinamentos de Jesus, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7, Jesus nos traça uma diretriz para a nossa vivência. Eu já até fiz essa palestra aqui uns 2 anos atrás. Ele nos traça uma diretriz. O que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada dia melhores, está ali dentro das bem-aventuranças, dos ensinamentos e tudo mais, né? Então, se nós seguirmos os passos de Jesus, nós estaremos caminhando rumo ao infinito. Aí, como que a gente adquire essa grandeza de servir? Está lá no Esperança e Luz também do Emmanuel. Aí o Emmanuel fala para nós que quanto mais o tempo avança nas trilhas da história,
apartando-se da figura sublime, mais amplo esplendor lhe assinala a presença. Quanto mais a gente caminha, mais a presença de Jesus está conosco. E ele foi o único que conseguiu dividir a história no antes e depois. Não teve ninguém mais que conseguiu. E uma coisa muito importante é que ele não era legislador. E a sua palavra colocou os princípios da misericórdia nos braços da justiça. Ele não era administrador. E instituiu na caridade o campo da assistência fraternal, em que os mais favorecidos podem amparar aos irmãos na penúria. Jesus não era escritor. Ele não escreveu nada, mas ele inspirou e inspira até hoje as mais belas páginas da humanidade. Ele não era advogado, e ainda hoje é o defensor de todos os infelizes. Ele criou o primeiro sursi e a primeira condicional do direito. Foi Jesus. Quando trouxeram a mulher adúltera até ele e jogaram ela no meio daquela multidão, jogaram ela aos pés de Jesus e disse: essa mulher foi pega em adultério. Jesus olhou para todos, estavam ali idosos, jovens, crianças, homens e mulheres. Ele foi e disse: aquele que não tiver pecado, atire. Primeiro ele perguntou: o que diz a lei? Que ela seja apedrejada até a morte. Aí ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixou no chão e foi escrevendo: adúlteros, corruptos, hipócritas. Quando ele levantou, tinham ido todos embora. Ele foi e perguntou para a mulher: onde estão os que te condenavam? Foram todos embora, Senhor. Aí ele vai criar o sursi: então nem eu te condeno. Mas vai impor uma condicional para ela: vá, não peques mais, para não aconteça coisa pior. Ele não era engenheiro e continua edificando as mais sólidas pontes destinadas à aproximação e ao relacionamento entre as criaturas. Não era médico e prossegue sanando os males do espírito, além de suscitar o levantamento constante de mais hospitais e mais extensas obras de benemerência, capaz de estender alívio e socorro aos doentes. É o que diz Joana de Ângeles, que nunca Jesus esteve tão presente quanto agora, intuindo homens e instituições. Ele ensinou a prática do amor, renunciando à felicidade de ser amado. Ele pregou a extinção do ódio, desculpando sem condições a todos aqueles que ultrajaram a existência. No alto da cruz, foi a última palavra dele: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele não dispunha dessa ou daquela posse na ordem material dos homens. Ele dizia: o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Mas ele enriqueceu a terra de esperança e de alegria. Ele não viajou pelos continentes do planeta, mas conversando com alguns necessitados e desvalidos, na limitada região em que ele morava, elevando constantemente os destinos da vida comunitária, ele curou cegos, paralíticos, leprosos.
abriu o coração das criaturas, levou o entendimento, levou o alimento, quando na multiplicação dos pães e dos peixes. E embora crucificado e tido por malfeitor há quase 20 séculos, quando os povos tentam apagar-lhe os ensinamentos, a civilização treme nas bases. Esse homem que conserva consigo a sabedoria e a beleza dos anjos tem o nome de Jesus Cristo. Hoje eu faço hidroginástica, aí eu não sei por que razão a professora da hidroginástica pôs, na hora do término da hidroginástica, a gente relaxa, aquela coisa toda, ela colocou a música do Jesus com Roberto Carlos. Aí as mulheres, é só mulheres que fazem essa hidro, né? Era quando terminou, gente, que coisa boa, que relaxamento. Por que você resolveu pôr essa música? Aí ela falou assim, não, porque hoje eu estou precisando muito do amor de Jesus. Aí o Emmanuel vai terminar esse estudo aqui dizendo assim, o seu imenso amor é a presença de Deus na terra. E a sua vida é e será sempre a luz das nações. Aí eu falei com elas, falei, ó, isso é o assunto da palestra que eu vou fazer hoje. É um dos assuntos. Porque é maravilhoso a gente parar para pensar nos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, ele tem um amor onipresente. Onde quer que nós estamos, em qualquer momento da nossa vida, pense em Jesus. Aí você encontra a luz para o caminho. Principalmente na hora atribulada da crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobristes ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Porque Jesus está dentro de cada um de nós. Na hora da enfermidade, do sofrimento, muitos acham que, eu não vou ser socorrido, eu não tenho mais jeito, mas Jesus está conosco. Nós temos é que confiar. E quando nós confiamos, Ele vai nos afagar as células fatigadas, enfermas, e vai nos renovar o calor, a saúde, a força, a coragem. E quando nós entramos em tentação, e que às vezes a gente acha, não, agora a única coisa que resta é a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se em braço oculto que te deteve. Segunda-feira, na assistência social, a Tereza estava lá sentada do nosso lado, e um senhor que já frequenta lá conosco há 5 anos, ele mora no abrigo da prefeitura lá em Juiz de Fora. E ele ganha só um salário mínimo, coitadinho, não tem mais família, não tem mais ninguém. Então, para ele não viver na rua, ele foi morar lá. Lá ele almoça, lá ele janta, toma um banhozinho dele, anda sempre limpinho, lê e estuda muito, conhece toda a obra de André Luiz, mas ele estava vivendo um momento muito difícil, e o assunto que a expositora estava fazendo para ele segunda-feira era dos bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
e ela estava falando da perda dos entes queridos. A única pessoa da família dele que ainda estava aí havia desencarnado semana passada. A gente não sabia o que era. Aí ele começou a reclamar com ela, acho que a Tereza viu ele reclamar, que ele queria que ela explicasse para ele por que a gente passa por dificuldades e não melhora, não tem confiança. Não, eu não vou começar de novo, eu começo de novo, dá tudo errado. Você lembra disso, né, Tereza? Aí, quando ela terminou a palestra, o estudo, é meia hora só o estudo, ela sentou com ele e foi conversar com ele. Sabe o que ele disse para ela? Eu vou tirar a minha vida hoje, eu não aguento mais viver só. Eu não tenho mais felicidade, a única amizade que eu tenho, alegria, é de estar aqui com vocês. Aí ela foi e encaminhou ele para o atendimento fraterno. Eu fiquei lá embaixo esperando para subir para o grupo de estudos do Manuel Filomeno, né? Aí quando ele saiu lá do atendimento fraterno, ele olhou para mim e falou: Dona Graça, muito obrigado. Mudou meu pensamento, mudou minha maneira de pensar. Aí eu falei com ele que é o braço oculto que o conteve, o deteve de tirar a própria vida. E na vala da queda que te arrojastes irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolhestes o íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. Outras pessoas vão se tornando afeto, vão te dando carinho. E o que é bonito na assistência social, gente, é eles serem amparados, abraçados, tratados com amor, com respeito, com carinho, ter alguém para ouvi-los. Porque eles não são desprezados, não. A gente tem que pensar nisso. Então, no turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente, que não nos desampara em momento nenhum. E por mais aflitiva que seja a nossa dor, ela vai trazer um bálsamo que consola. Por mais obscuro que seja o problema, dará caminho certo e justo à solução. Lá no sermão do cenáculo, na última ceia, Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sede os vencedores das iniquidades. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudestes encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústias, de dificuldades. É natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. A gente só vê o brilho das estrelas quando a noite aparece. A gente não imagina que as estrelas têm esse brilho tão maravilhoso, né? A gente não valoriza a beleza do mundo, a beleza do planeta, a beleza das cores. Então, nessa mensagem maravilhosa, nós vamos fazer uma
um pensamento profundo com relação a essa situação. Que chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito, incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Eu não tenho tempo, não dá, outro dia eu vou. Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos. Não. E sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel dos servidores. Nesse sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, com quantas deficiências com que se caracterizam. Vamos enumerar alguns. Vamos pensar profundamente nisso. A pedra é agressiva, não é? E ela é capaz de ferir. Se eu jogar uma pedra em alguém, né? Eu posso cortar a cabeça, machucar, ferir, né? Mas suportando o corte e o ajustamento, o que a pedra é? Ela é a base da moradia, da estrada nobre, em que os homens edificam o intercâmbio de segurança. Olha que importância! Vai depender do que nós fizermos dela. E o solo em si, ele é matéria primitiva, concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, ela é celeiro de produção intensiva. É o café, é o arroz, é o milho, é o feijão, é a batata, todos os alimentos, todos. E os fios metálicos? Se eles fossem atirados ao léu, eles seriam resíduos, né? Que seriam levados para a sucata, né? No entanto, se ligados ao serviço elétrico, nós temos aqui vários fios, né? Eles fazem-se de imediato condutores de luz e força. Tudo, gente, tudo nós necessitamos uns dos outros, nós necessitamos das coisas materiais, das coisas espirituais. Nós necessitamos de tudo. E o bicho da seda? Eu conheço o bicho da seda. Eles não são agradáveis ao olhar. São feiosos. É verdade. Mas, se eles atendem aos programas de trabalho do sericicultor, o que eles vão dar origem? Aos tecidos mais valiosos, que é a seda. E o ouro? O ouro é a garantia simbólica da riqueza, né? É a cúpula da organização social. Fulano tem uma joia maravilhosa. Seu anel é de ouro ou é imitação? É isso. Entretanto, olha a conjugação. O esterco é o agente que assegura a vitalidade do solo e o perfume das rosas. Sem esterco, que
eu era criança, morava na roça, e a gente plantava a horta, e tinha que colocar o adubo, né? Pegava lá do curral. Ele tem um cheirinho bem ruinzinho, tá? Mas quando ele aduba a terra, as verduras cresciam lindas. O alface, o tomate, o almeirão, a couve. Se não pusesse adubo, ficava ruinzinho. Então, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas e os alimentos. Se nós somos chamados para servir, eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem na experiência do mundo, buscando a compreensão do bem. E o Senhor nos conhece claramente. Ele conhece a cada um de nós e sabe do que nós somos capazes. E sabe que nós somos espíritos ainda incompletos. Mas, se nós nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso e da plenitude, de melhoria e de elevação. Porque se nós não quisermos estudar, nós não vamos aprender nada. Pode o professor dar aula, você ir lá para a faculdade, você fazer isso, fazer aquilo, se você não procurar aprender. Então, faça a tua parte, que o céu te ajudará. E Paulo nos fala: sejamos cartas vivas do Evangelho de Jesus, onde quer que nós estejamos. Então, Deus que dá o fruto e a luz, Ele serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E Ele que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: servistes hoje? A quem? A quem você serviu hoje? Vamos perguntar para nós mesmos, vamos olhar para dentro de nós e vamos perguntar para nós: a quem nós servimos hoje, hein? O que vocês acham? Vocês ou nós servimos a uma árvore, a um amigo, a um irmão, a uma mãe, a um colega de trabalho? A quem nós servimos hoje? Meus irmãos, é aí que a gente para pensar e volta lá naquela inspiração maravilhosa de Emmanuel, de que quando nós examinamos tudo isso e a gente reflete no símbolo de Jesus, que um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, nós não podemos nos esquecer que depois dele chegam as semeaduras, as colheitas, o pão no prato, os celeiros guarnecidos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar em prol da nossa evolução moral e espiritual. Vamos pedir a Deus força, coragem, para nós continuarmos firmes e não olharmos para trás. Porque se a gente olhar para trás, a gente demora a evoluir, a crescer. Então vamos fazer a nossa parte. A
paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Que Jesus abençoe, muita paz a todos, que nós tenhamos um resto de semana muito tranquilo, muito sereno, e que a gente lembre da grandeza de servir, do prazer de servir, e assim nós estaremos caminhando junto com Jesus, a passos lentos, mas nos esforçando, buscando a nossa transformação moral e espiritual. Que Jesus os abençoe. Muita paz a todos.